Às vezes o melhor tempo das nossas vidas é aquele que nós dependemos mais ainda de Deus. Onde o Senhor consegue de nós aquilo que Ele nunca tinha conseguido antes. E quando Ele consegue tudo o que Ele quer, Ele pode abençoar com aquilo que nós queremos também. Mas desde que eu queira Ele mais do que todas as demais coisas. Quando eu não me vendo, como o Senhor mostrou para Salomão. Quando ele pediu sabedoria para cuidar das coisas de Deus, o Senhor o abençoou com todas as demais coisas numa proporção infinitamente maior. Diga comigo, por favor, um chamado à volta. Um chamado à volta. Meus queridos, sempre nós temos que fazer uma análise do quanto nós estamos nos tornando as pessoas que o Senhor espera. Quanto nós temos nos aproximado cada vez mais do padrão do Senhor Jesus. Cada vez mais parecidos com o Senhor. E a ordem do Senhor não é o ide, mas é o volte. Fala, volte. A ordem do Senhor, o chamado do Senhor é para nós voltarmos, nós precisamos voltar. Quando Deus perguntou fez uma pergunta para Adão, ele perguntou para ele, onde você está? Obviamente que Deus sabe onde todo mundo está. Mas ele quis saber onde você está que não está na minha presença. Ele tentou se esconder. Deus sabe onde estamos nós, mas talvez a gente se afastou da presença dele. Por que você não está na minha presença? Quando ele foi para Caim, para perguntar onde está Abel, ele falou, eu não sei e isso não é da minha conta. Eu sou o guardião do meu irmão? Então assim, eu não estou na sua presença, meu irmão também não está aqui, isso não é da minha conta, ou seja, eu não sei, eu não estou e eu não quero estar. Eu não quero estar na sua presença. Aqui em Êxodo 28 diz assim, olha só. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos. Diga comigo, santidade ao Senhor. E a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra, o turbante, né? Aquele turbante do sacerdote. Estará sobre a frente da mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas. E sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante do Senhor. Então essa santidade estava na testa do sacerdote, na testa do Arão. A santidade está na nossa mente. Para que aqui o sacerdote ele pudesse carregar a iniquidade de todos aqueles sacrifícios que eram feitos. Então o Senhor nos chamou para ser um povo dentro de um povo. Nós estamos no mundo, vivemos numa sociedade. Mas claramente o Senhor nos separou para sermos diferenciados. Então Ele colocou na nossa mente, na nossa testa, a santidade ao Senhor, uma placa dizendo que aquele sacerdote era santo. Hoje a gente não carrega uma placa, mas nós carregamos comportamentos. Nós carregamos comportamentos de santidade. Então quando nós falamos desse povo dentro de um povo, ou seja, eles habitavam a terra, mas a postura deles era diferente. Então nós precisamos trazer essa consciência. Será que não está faltando essa volta para casa, essa volta para a família, essa dedicação, esse investimento, esse olhar para as coisas do Senhor? Precisamos analisar isso.
Porque sem santidade, é o que nós falamos na segunda-feira, né? Sem santidade não tem autoridade. Sem santidade não tem autoridade para resistir ao mal. Sem santidade não há autoridade para resistir às tentações. Sem santidade não há autoridade para resistir às afrontas do diabo. Quando você, por exemplo, nós neste momento nós estamos em jejum, nós temos um jejum particular nosso. É falar que vai fazer um jejum que parece que o negócio pipoca, né? Olha lá, o glorioso Bispo Ângelo está até confirmando aí pra gente. Né, Júlia? É só a gente falar que vai fazer um jejum, que aí a mulher, as crianças, tudo luta para fazer a gente quebrar o jejum, não é verdade? É desse jeito. O Júlio sabe como é que é. A gente luta para manter a linha, mas aí, né? Então, quando nós buscamos justamente esse espírito, essa santidade, é onde o mal se levanta para que a gente faça de tudo para a gente quebrar. Por quê? Porque sem santidade, fala comigo, sem santidade, sem autoridade. Então, se eu não tenho autoridade, eu vou apanhar do diabo. Eu vou sofrer. Eu vou viver as tentações, eu vou ceder essas tentações, eu vou ceder às afrontas do diabo. Então, com Cristo, nós carregamos essa marca da santidade no nosso coração. Então, nós precisamos trazer isso, esse dia a dia de santidade, esse modo de falar, essa postura na vida. Nós temos vivido essa santidade ao Senhor. As palavras da minha boca têm sido santas, a postura na minha vida, na minha casa, tem sido santa, porque Deus quer um povo de alto nível. A gente vive num tempo onde as pessoas, a maioria delas, aceita viver num padrão baixo. A gente falou esses dias daquela passagem de Mateus, né? Onde as pessoas diriam, né? Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos milagres, não expulsamos demônios, não evangelizamos, não fizemos tantas coisas. E o Senhor vai falar, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, vocês que não viveram em santidade. Vocês que nunca tiveram autoridade para vencer as afrontas do mal. Afaste-se de mim, vocês que viveram uma casca, uma vida inteira. Aqui em Zacarias 3 diz assim, e ele me mostrou Josué, olha só que ilustração que Deus deu aqui. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. Olha só que imagem. Estava o anjo, estava o sacerdote, estava a liderança espiritual e o diabo ali, se opondo a ele, lutando contra ele, sem autoridade nenhuma sobre o diabo. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas, fala comigo, sujas. Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Mas ele estava com vestes sujas. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai estas roupas sujas dele, e a ele lhe disse, eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Então Josué estava com as roupas sujas, mas o Senhor falou, eu vou vestir você de roupas limpas. E eu disse, coloquem uma mitra limpa, ou seja, uma mente limpa, um turbante limpo sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto.
E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos juntos, por favor. Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa. Ou seja, se você obedecer, se você estiver comigo, se você estiver com as roupas limpas, você também vai ter autoridade, você também julgará a minha casa. E também guardarás os meus atos e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Então isso é algo que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Muitos têm acreditado que estão na presença do Senhor, mas o diabo está lá, atacando, se opondo à pessoa, e ela não tem força para lutar. É isso que a gente vê, infelizmente, pessoal. Aqui estava o sumo sacerdote, a autoridade espiritual, e o diabo ali do lado dele, se opondo a ele, atacando ele. É o que acontece em muitas casas de crentes, onde tem acontecido em muitas mentes de crentes, onde tem acontecido na vida de muitos casamentos de crentes, na vida de muitos filhos de crentes. Ele diz que é crente, mas ele está com as roupas sujas, ele está com a mitra suja, ele está com a mente suja, e ele não tem autoridade espiritual. O mal estava tendo mais poder na vida do sacerdote do que o sacerdote sobre o diabo, porque ele estava errado. Por quê? Porque ele estava com iniquidade. Então, muitos estão numa condição assim. Estão carregando vestes sujas, roupas sujas. E o Senhor está falando, a palavra está falando. E como é que nós temos recebido esse tipo de palavra? Nós temos mantido um coração endurecido? Ou a gente se convence das glórias do passado, porque a unção que eu tive para vencer ontem, ela não vale para hoje. Hoje eu preciso de uma nova graça para hoje. E amanhã eu vou precisar de uma nova graça para amanhã. Então, quando nós recebemos as direções do Senhor, dá volta para Ele, dá volta para o lar, dá volta para os princípios, para volta aos marcos antigos. Nós recebemos como isso? A gente pode lembrar de Sansão. Sansão brincou a vida toda com a parte espiritual dele. Ele sabia o que ele podia e o que ele não poderia fazer. Mas Sansão sempre brincou com o perigo. Ele sempre brincou com a vida espiritual dele. Muitos agem assim. Enquanto eu estou tendo algum resultado, eu fico me convencendo que está tudo certo. Mas somente a santidade vai consolidar uma autoridade. Fala comigo, por favor. Somente a santidade vai consolidar a autoridade. Então, a santidade, ela vem dessa busca, desse relacionamento com o Senhor, dessa busca diária pela presença do Senhor. E aí as pessoas falam da graça, né? Mas a graça é o que nós já falamos, é uma autoridade para vencer o mal. A graça é um poder para vencer o mal, para nós andarmos de roupas limpas, de vestes limpas. Então nós precisamos trazer essa santidade, voltar para o princípio como o Senhor Jesus nos ensina. Preciso voltar para Ele. Para aquele tempo, muitas vezes, onde nós chegamos a Jesus e estávamos vivendo tantas aflições, tantas situações, e a gente foi lá e se jogou, se lançou no Senhor e falou: Senhor, não tenho o que fazer, eu tenho o Senhor. E talvez com o tempo aquilo foi se afastando. E aí eu fico quase como nessa condição do sacerdote. Eu tenho uma postura, eu tenho uma imagem, mas o diabo está lá se opondo, porque eu não estou tendo autoridade para resistir a ele. Aqui em 2 Timóteo 2 diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor
e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, ou seja, do tempo da imaturidade, do tempo que você tinha menos consciência. Fuja dos desejos malignos daquele tempo, que você sabe que você tinha uma imaturidade, uma ignorância, muitas vezes, em relação à verdade. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então o Senhor está falando aqui, que tem vários tipos de vaso. Que tipo de vaso nós temos sido? Um vaso de honra ou de desonra? Um vaso de barro, ele é bom, ele tem sua função, mas ele nunca vai ocupar um lugar de honra. Você nunca vai pegar aquele vaso, se você tem um vaso de ouro e de prata, você nunca vai botar lá naquela mesa de jantar, naquela entrada, para todo mundo ver. Não, o vaso de barro você vai deixar ele ali no fundo da casa, no canto, às vezes para guardar um negócio. Então, se tem o vaso de ouro e de prata, e eu sou o de barro, eu não vou ser colocado como o de honra. Eu vou ser o de desonra. A gente pode ver um exemplo, por exemplo, dos filhos de Seva, dessa autoridade. Os filhos de Seva eram filhos do sacerdote, filhos de uma autoridade. O pai deles tinha uma autoridade, só que diante das pessoas. Mas o diabo só respeita a presença do Senhor. Eles tinham uma autoridade porque o pai deles tinha uma autoridade diante das pessoas, mas eles não tinham autoridade no mundo espiritual. Eles, espiritualmente, o diabo estava enxergando o que neles? Roupas sujas. O diabo estava enxergando na vida deles iniquidade. E quando eu não tenho autoridade no mundo espiritual, é onde o mal me faz passar vergonha. Onde eles apanharam, onde eles foram envergonhados, porque eles disseram, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Mas eles achavam que eles tinham autoridade, porque o pai deles tinha autoridade. Mas o diabo, como a gente falou na segunda-feira, quando eu expulso, quando eu uso o nome de Jesus, ele não está obedecendo a mim ou a você, ele está obedecendo o nome do Senhor. Então, se eu não estou com as minhas vestes alinhadas, eu passo vergonha. Olha aqui em Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês sejam, fala comigo, santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. O que isso está falando, pessoal? Sobre portas. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A gente vê isso. A gente vê muito isso. Esse é o mal do nosso tempo. A imoralidade sexual. É a pornografia, é a masturbação, é a lascívia, é a mente suja. Então são portas, A vontade de Deus é que vocês sejam santos, santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Porque o problema disso, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Se eu não fecho essas portas, a pessoa tem que ser muito estúpida. Ela tem que ser muito incrédula para ouvir uma coisa dessa e ela não tomar decisões na vida dela. Porque a palavra está falando, tudo são sementes, são portas. Então tem gente que está lá, dizendo, como a gente já deu vários exemplos aqui, de gente que é crente, mas está com as vestes sujas em casa, sujas no casamento, sujas na mente, suja nos hábitos, nos padrões, mas diz que é crente. Então está carregando impureza, está carregando portas abertas. Está lá o diabo se opondo a ela e ela cedendo a tudo que o diabo está querendo. Quer que ela brigue? Ela briga. Quer que ela se masturbe? Ela se masturbe. Quer que ela vá para a imoralidade? Ela vai para a imoralidade. Quer que ela minta? Ela mente.
Porque são portas. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, porque essas portas da mentira, da imoralidade, da falta de temor, vai atingir a próxima geração. A maldição vai até 4 gerações, a bênção até 1000. Mas se você não fecha a porta, a próxima geração continua com essa porta aberta. Então, é 4, ia mais 4, ia mais 4, ia mais 4, ou seja, não tem fim. Não como os pagãos, com desejos desenfreados. Hoje em dia, qualquer coisa. Eu ouvi falar que tem até um programa novo na Globo, que agora tem um casal que busca um terceiro para poder entrar na relação ali. É o trisal. É isso que tem se pregado hoje. A coisa assim, é o errado dizendo que é certo e o certo dizendo que é errado. Quando você fala de virgindade, todo mundo cai matando, falando que é isso, que perda de tempo, não aproveita nada. Mas fala de trisal, já é um negócio assim, nossa, é legal, divertido, novidade. É o que está acontecendo. E olha o mundo como está. Olha as famílias, olha a sociedade, olha a mente das pessoas, olha o tanto de imoralidade, olha o tanto de abusos, olha o tanto de crianças que estão sendo violadas. Hoje em dia você tem que, né, já há um bom tempo, né, você tem que estar de olho o tempo todo. Porque assim, é qualquer lugar. A bispa já falou que tem estatísticas que dizem que 30 segundos é o suficiente para alguém abusar de uma criança. Então, assim, piscou, bobeou, não olhou, 1 minuto já foi bastante. Por quê? Porque é isso que muitos têm trazido para a sua vida. Tem aberto portas para a sua vida. Ah, mas vamos falar do mundo? Não. Aqui a gente está falando do sacerdote que estava com o diabo do lado dele, se opondo a ele. Ou seja, o problema está aqui dentro de nós, dentro das casas, das famílias, que é o que a gente falou na segunda-feira. Não é o mundo que precisa da palavra, nós precisamos da palavra. Não é o mundo que precisa da santidade, nós é que precisamos da santidade, porque nós conhecemos a verdade, eles não. Então, o Senhor usa pessoas. O Senhor não vai, com algumas exceções, às vezes a pessoa tem uma experiência, ela quase morre, ela tem um sonho, aquela visão, mas na maioria dos casos, ela está encontrando com você, no dia a dia, e vendo a sua postura, e vendo se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você fala a verdade, você respeita a aliança, o que sai da sua boca. Então as pessoas, Deus usa pessoas, Ele quer usar nós. Então, não é o mundo que precisa da santidade, ou nós é que precisamos, porque aí nós levamos para eles. Amém, pessoal? Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos juntos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos juntos. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Então, se eu ouço uma mensagem dessa e por qualquer razão eu não concordo, eu não quero fazer o que eu tenho que fazer, ou analisar, ou refletir e mudar, eu não estou rejeitando qualquer outra coisa senão o próprio Deus. O Senhor quer que nós tenhamos um comportamento diferente do mundo. O Senhor está mostrando para nós, Ele nos dá o Espírito Santo, ou seja, Ele nos mostra que nós podemos vencer. Nós podemos vencer a carne, a imoralidade, o passado, os padrões que os nossos pais carregavam. Nós podemos tudo isso.
Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza, como nós acabamos de ler aqui, ó. Mas se eu rejeito isso, eu estou rejeitando o próprio Deus. Se eu estou discordando de alguma coisa, eu estou discordando do próprio Deus. Porque o padrão do mundo, qual que é o padrão do mundo? É o emocionalismo, é o ócio, é o prazer. É como está naquela passagem, né, de Êxodo, acho que Êxodo 16 ou 15, que eles saíram do Egito, estavam há 45 dias fora do Egito, 2 meses só, depois de 400 anos, pedindo livramento para Deus, 400 anos, pedindo socorro para Deus. Eles já estavam 45 dias fora do Egito e estava falando, por que a mão do Senhor não nos matou lá no Egito? Porque lá a gente sentava ao redor das panelas de carne, que é o que as pessoas fazem hoje em dia. Elas sentam-se, elas se acomodam, ela senta ao redor de uma TV, ela senta ao redor de um celular, ela senta ao redor do ócio. Ela não senta ao redor da mesa para orar junto, ela não senta ao redor da Bíblia, ela senta ao redor da TV. Ela senta, ela acomoda, ela fica lá passiva, ela fica lá acomodada. E para chegar à terra prometida, eles precisavam o quê? Fala, andar. Ninguém que fica sentado sai do lugar. Ninguém que fica acomodado, parado, esperando qualquer coisa, vai chegar a algum lugar bom. Então, eles tinham saído da escravidão pelo corpo, mas a mente continuava escrava. Muitos saíram de muitas coisas do mundo, mas a mente continua ímpia. A mente continua carnal. Muitas pessoas continuam carregando a mentalidade do mundo, pessoal. Ele diz que ele está numa igreja, mas quando ele está lá com os amigos dele, escapa um palavrão, escapa uma colocação que ele sabe que não é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, um pensamento, um olhar, uma conversa, uma atitude, sabe que não é. Mas está lá, está envolvido, está distraído. Então, são muitos pontos que a gente precisa analisar. O padrão do mundo é assim, é sentado lá da panela de carne. É dar aquilo que a sua carne quer. Eu quero assistir TV, eu quero ficar aqui no celular um tempão, eu quero assistir uma coisa, ou eu quero ficar comendo. Mas na hora que fala, vamos sentar, vamos nos levantar, vamos lutar, vamos guerrear, vamos orar pela nossa casa. Não vamos orar, vamos brigar. Não, vamos sentar ao redor da Bíblia. Não, estou cansado, estou com sono. Não, vamos ler a palavra, vamos orar juntos, vamos ter um envolvimento aqui. Não, eu quero meu tempo, eu quero descansar. Então, o que eu quero de verdade para a minha vida? Senhor, mas Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O Senhor quer nos dar o Espírito Santo, mas Ele só habita num lugar santo. O padrão de Deus é o da prioridade, o padrão de Deus é o da santidade. Em Eclesiastes 10:1 diz assim, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. Então, um pouco de carnalidade destrói muita coisa. Um pouco de desequilíbrio estraga muita coisa. Você não precisa fazer uma tragédia, parecer um furacão, estragar a casa inteira. Não. Um pouco de carnalidade, um pouco de desequilíbrio, um pouco de atitudes imaturas estraga muita coisa. Às vezes você foi longe, às vezes você já construiu coisas abençoadas. Às vezes você voltou já a ter uma credibilidade, o relacionamento está num outro nível, a vida está num outro patamar, mas aí escorrega e um pouco, assim como uma mosca, estraga o perfume, pode ser o perfume mais gostoso que tem. Uma mosca lá vai apodrecer, vai dar mau cheiro naquilo. Porque o que é mosca? A flor... Aquela flor bonita, só chega abelha. Você não vê chegando mosca.
A mosca simboliza, é um sinal de coisa morta, um sinal de coisa podre. Então você pode ter um perfume, você pode ter uma família abençoada, você pode ter uma vida que, olha, tem tudo para deslanchar, mas eu deixo aquela podridão, eu deixo uma mosquinha, mas aquela mosca feia, aquela mosca nojenta, verde, gorda. Mas é só uma. Mas ela é suficiente para estragar muita coisa boa. Então, às vezes a gente avançou bastante, mas ainda tem aquele sinal de podridão que vai estragar tudo de novo. Por isso que nós precisamos estar com a mente muito alinhada, muito focada, um chamado à volta. Um chamado ao Senhor, um chamado para chegar perto do Senhor, para olhar para a nossa casa de novo, para olhar para os nossos filhos, para olhar para o nosso cônjuge, não olhar para tudo que está acontecendo aí fora, para os problemas, para os descontroles da sociedade, os problemas que estão acontecendo no nosso país, mas o que está acontecendo dentro de nós. Um chamado de volta ao Senhor. 2 Coríntios 2,14 diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar, olha só o que nós exalamos, a fragrância do seu conhecimento, a fragrância do Senhor, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para estes, estes aqui, para os que estão perecendo, somos cheios de morte. Para isso, para o mundo acha que isso daqui é uma bobagem, uma perda de tempo. Para aqueles, para os que são salvos, é fragrância de vida. Pode perceber. Para o mundo a gente tem cheiro de morte. A gente perde a nossa vida, a gente não aproveita nada, é bobagem, tudo isso, dizimista ofertante, isso daí é coisa de gente otária, segurar um casamento, lutar pela família, lutar pelo relacionamento restaurado, isso daí é perda de tempo, perda de energia, perda de oportunidades. Mas para Deus nós temos o cheiro de vida. Porque aí lá na frente não vai ver aquela família toda desmantelada, o pai com 2, 3 famílias, ou aquela mulher com 2, 3, 4 filhos, de pessoas diferentes, aquela bagunça. Muitas vezes um sozinho, outro em outro lugar, aquela coisa desordenada. Por quê? Porque na hora não pensa, lá na frente se arrepende. Então o ímpio não vai gostar, ele não vai concordar, mas você, no dia a dia, nós estamos sendo esse canal que nós estamos levando o aroma de Cristo, mostrando esse cheiro, esse aroma através do dia a dia. Quando nós vamos lá e temos uma boa atitude, e perdoamos, e abençoamos, e ajudamos, e levamos a palavra, levamos a verdade, e somos generosos, tudo isso é o aroma de Cristo. Onde a pessoa olha para você e vê a diferença na sua vida. Lá atrás, o Senhor falou: onde você está, Adão? Onde está você que não está na minha presença? Onde nós estamos? Nós somos chamados para levar o aroma de Cristo, ter uma vida de santidade. Essa vida de santidade vai nos trazer autoridade. Onde nós estamos? Onde nós estamos, para que a gente possa ter esse cheiro agradável de santidade, de amor, de equilíbrio, para que a gente tenha uma casa cheia desse aroma de Cristo, um casamento cheio desse aroma de Cristo, uma vida cheia desse aroma de Cristo. E é com batalhas mesmo, com lutas. Mas a gente continua, o Senhor nos chamou para a santidade, para a purificação. Então nós vamos ter batalhas e lutas como temos todos os dias.
Mas nós estamos buscando, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero me alinhar ao Senhor, eu quero ajustar minha vida ao Senhor, eu quero ter esse aroma, eu não quero ter um monte de coisa boa, mas tem uma mosquinha aqui que apodrece tudo toda vez. Minha família é abençoada, todo mundo é bonito, é saudável, mas tem uma imaturidade aqui, tem uma carnalidade aqui, tem um desequilíbrio aqui, tem um velho homem aqui, uma velha criatura aqui, está estragando tudo. Então vamos trazer para a nossa vida isso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito, por gentileza. E feche os seus olhos. Nós temos declarado que esse já é o melhor ano das nossas vidas. Mas nós não podemos ignorar as raposinhas. O melhor ano, como nós falamos na oração de abertura, muitas vezes não vai ser aquele ano, aquele período, onde nós vamos ter os melhores momentos de lazer, onde nós vamos viver experiências muito lindas e agradáveis. Às vezes, o melhor tempo das nossas vidas é aquele que nós dependemos mais ainda de Deus, onde o Senhor consegue de nós aquilo que Ele nunca tinha conseguido antes. E quando Ele consegue tudo o que Ele quer, Ele pode abençoar com aquilo que nós queremos também, mas desde que eu queira Ele mais do que todas as demais coisas. Quando eu não me vendo, como o Senhor mostrou para Salomão, quando ele pediu sabedoria para cuidar das coisas de Deus, o Senhor o abençoou com todas as demais coisas numa proporção infinitamente maior. Quando Davi escolheu o Senhor, e não o orgulho e a fama e ser rei, ou resolver as coisas com a sua força do braço, mas escolheu Deus, o Senhor exaltou, ele é um dos homens mais falados da palavra, um dos homens mais lembrados da história. Então esse é o melhor ano das nossas vidas, porque o Senhor está conseguindo nos esticar, porque nós temos nos tornado esse odre novo, que suporta a pressão. Eu não sou mais aquele odre que vivia derramando bênçãos, jogando fora as bênçãos. Deus me depositava um vinho novo, uma alegria, uma nova oportunidade, eu ia lá, desperdiçava, jogava fora. Então não vamos mais ignorar as raposinhas, lembra da mosquinha. Você exala o perfume de Cristo. A sua vida, a sua família exala o perfume de Cristo, mas se você deixar uma mosquinha entrar ali, uma carnalidade, uma raposinha, uma imaturidade, aquilo vai estragar. Deus quer um povo de roupas limpas, pessoal. Pessoas santas, com temor. Lembra que nós falamos, a evidência da salvação é a santidade. Você mostra que você é salvo porque você é santo. Você quer ser santo. Você não é perfeito, mas você quer a santidade. Então Deus está nos chamando de volta a Ele. Vamos arrumar nossa casa, nossa vida. Vamos arrumar o nosso estilo de vida. Vamos arrumar a nossa família. Então fale com o Senhor neste momento. Quais as portas? O que representa essas roupas que talvez os seus pais usaram, talvez os seus familiares usaram? São roupas sujas, roupas da mentira, roupas da enganação, roupas da imoralidade. Descubra isso e lute contra isso em nome de Jesus, e vamos voltar para o Senhor nos chama para voltar a Ele. Vamos voltar para Deus, vamos voltar os nossos olhos, a nossa atenção para as coisas espirituais, vamos voltar os nossos olhos, a nossa atenção para a nossa família, para as necessidades da nossa família.
as necessidades que a sua esposa, que o seu marido, que os seus filhos estão exigindo, o tempo, a oração, a dedicação, a renúncia. Sem mais egoísmo, sem mais sentar ao redor das panelas do Egito, porque o Egito, ele oferece carne, mas ele é o lugar da escravidão. Veja como as pessoas hoje em dia estão dando tudo à sua carne, estão acima do peso, estão sem energia, estão sem vigor, estão sem inteligência, porque estão dando tudo à sua carne. Estão paradas, estão acomodadas, estão passivas, estão observando as coisas apenas, não lutam mais, não lutam, não conseguem lutar. Mas para chegar à terra prometida, nós precisamos caminhar, nós precisamos passar por um processo, passar pelo deserto, porque já saímos do Egito. E o Senhor tem a terra prometida para você. O Senhor quer que você entre na sua terra prometida, que você viva a sua vida plena, próspera, abundante, feliz. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, eu não posso mais ficar ao redor daquilo que alimenta a minha carne. Então fale com o Senhor em nome de Jesus. Identifique essas roupas sujas, essas coisas que têm afastado você da presença do Senhor. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Descubra quais são essas vestes que ainda estão sujas, que tiram sua autoridade, no mundo espiritual, que o diabo está afrontando e você não tem tido forças para lutar e resistir a ele. Lute em nome de Jesus. Deus está nos chamando. O que você define hoje na sua vida, de se aproximar mais do Senhor, de limpar as suas vestes, de se voltar para a sua casa, de observar as necessidades, aquilo que tem sido exigido, e não ficar mais olhando para fora, para o mundo, para os seus interesses, para o descanso, não, para... Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor, queira Ele, queira o Senhor. Ele nos chamou para a santidade, uma mente santa, santidade ao Senhor. Sua casa tem que ser santa, a sua mente tem que ser santa, seu casamento tem que ser santo. Então vamos nos alinhar ao Senhor. Vamos alinhar com a nossa família, vamos alinhar em oração, vamos alinhar em obras, vamos alinhar em mente, em padrões corretos, vamos nos alinhar ao Senhor. Nós vimos aqui, o sumo sacerdote estava em pé com roupas sujas e o diabo afrontando ele não tendo como lutar, não tinha como resistir. E o Senhor falou: eu te dou, eu visto você com roupas limpas, com novas roupas. Vamos nos vestir com roupas novas, um novo padrão, uma nova mentalidade, um novo padrão de dizer, de falar, de declarar, de pensar, de agir, um novo padrão. O Senhor quer um povo santo, um povo que exala o perfume dele. Tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão em nome de Jesus. Não olhe para fora, olhe para você, para as suas mudanças. Não espere a mudança de ninguém. Não espere circunstâncias favoráveis. Tome a sua decisão por causa da sua vida com Deus, do seu entendimento do que cabe a você fazer.
Jesus, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Se você identificou essas roupas, esses padrões malignos, eu quero que você se levante neste momento e lute em nome de Jesus, que você coloque a mão na sua cabeça e que você expulse em nome de Jesus todo o padrão diabólico, tudo isso que remete a essas moscas, essa podridão, essas coisas velhas, essas coisas que remetem à insensatez, à imoralidade, a portas abertas. Repreenda agora em nome de Jesus aqueles padrões que você viu talvez uma vida inteira nos seus pais, no seu pai, na sua mãe, que afetou a sua criação, que afetou a sua imagem do que era certo, do que era errado, e que se essa porta não foi fechada, vai vir para os seus filhos, para os seus netos. Então lute agora em nome de Jesus todo espírito maligno, Senhor. Nós repreendemos agora todo mal, Senhor, que luta nas mentes, que luta nos corações, meu Pai, para causar a divisão, para causar as distrações, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor, que vem se levantando contra as famílias, que vem se levantando, meu Pai, para colocar a falta, a imoralidade, a falta de santidade, Senhor, o orgulho, a divisão, Senhor, o desequilíbrio, o descontrole, aquela mosca, Senhor, que vem apodrecendo os relacionamentos, que vem apodrecendo a vida das pessoas, Senhor, que vem impedindo a fluidez, que vem impedindo o progresso da vida delas, Senhor. Nós repreendemos agora todo mal, toda opressão, todo peso, toda angústia, todo mal-estar, todo sentimento maligno, Senhor, toda angústia, muitas vezes de olhar para o próximo, olhar para o outro e ter ainda uma raiva, um sentimento pesado, negativo, que não tem como o Espírito Santo trabalhar, não tem como o Espírito Santo operar uma grande obra, não tem como haver mudanças com o coração já preenchido de tantas coisas ruins. Nós repreendemos agora todo mal, toda seta maligna, Senhor, que tem lutado contra as famílias, que tem lutado contra as crianças, meu Pai, na identidade das crianças, por portas, meu Pai, que foram abertas, ou talvez até estejam abertas ainda. Nós repreendemos agora. Pega todo mal, toda opressão, toda influência familiar, geracional. Nós repreendemos agora todo mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Expulse agora e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. Clame o sangue de Jesus sobre a sua casa, clame o sangue de Jesus sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa família, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa mente, o sangue de Jesus tem poder sobre os nossos filhos, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre cada casamento, o sangue de Jesus tem poder sobre cada relacionamento, o sangue de Jesus tem poder sobre cada mente, o sangue de Jesus tem poder sobre cada mente, o sangue de Jesus tem poder sobre cada casa, Senhor. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Declare como você deseja, como você quer que seja o seu lar. Declare a paz, declare o equilíbrio, declare o amor, declare a união, declare um ambiente onde o Espírito Santo opera e habita naquele lugar. Eu declaro ser um ambiente leve, eu declaro um ambiente leve, Senhor. Eu declaro um ambiente de bênção, meu Pai. Eu declaro um ambiente onde cheira o Senhor, o cheiro do Senhor habita no meu lar, meu Pai. Eu declaro o cheiro do Senhor na minha vida, o cheiro da sua presença na minha vida, Senhor. Eu declaro que eu exalo, Senhor, sabedoria, eu exalo o Espírito Santo, eu exalo mansidão, eu exalo alegria, eu exalo equilíbrio, Senhor, eu exalo domínio próprio. Naquela casa habita o Espírito Santo. Declare sobre isso, declare lá. Eu declaro, meu Pai, naquela casa, eu declaro naquele lar, meu Pai, eu declaro pessoas maduras, meu Pai, eu declaro um casamento maduro, eu declaro filhos salvos, meu Pai, eu declaro que nós
nós ficaremos, meu Pai, nos reuniremos ao redor da mesa, ao redor da Bíblia, Senhor, ao redor da oração, em nome do Senhor Jesus, não mais ao redor de TV, meu Pai, ao redor de celular, aquela vida bagunçada, distante um do outro, Senhor, não, em nome do Senhor Jesus, nós faremos uma volta ao Senhor, uma volta espiritual, uma volta aos valores, aos princípios, aquilo que funciona. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos, vamos ter momentos juntos agradáveis de conversas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu declaro mudanças na sua casa, declaro mudanças na sua vida, declaro o que você quer, declaro o que você deseja, declaro o que você sonha, declare vitórias, declare como você vai terminar esse ano, como você vai terminar esses 52 dias, como que você quer o seu casamento, como você quer os seus filhos, como você quer eles daqui a 1, a 5, a 10 anos, como você quer, fazendo o que está fazendo agora, como que eles serão, mas mudando, colocando em prática o que a palavra tem ensinado, que é o que nós acabamos de ler. Se nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando o próprio Deus, e nós estamos abrindo portas para o diabo trabalhar. Então eu declaro, Senhor, declaro crianças, jovens, meu Pai, adultos saudáveis, perfeitos, equilibrados, cheios do Espírito Santo, meu Pai. Declaro casamentos abençoados, declaro casamentos fortalecidos, declaro visão, declaro sabedoria, declaro maturidade, Senhor, declaro equilíbrio, Senhor. Eu declaro vitórias, Senhor, vitórias para a nossa casa, vitórias para a nossa família. Eu declaro poder, meu Pai, poder, meu Pai, poder, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro poder, Senhor. Eu declaro que onde o nosso povo estiver, Senhor, que ali haverá o cheiro do Teu Espírito, ali haverá a presença do Teu Espírito, meu Pai, ali haverá o padrão do Senhor, um padrão alto, um padrão elevado, Senhor. Nós não nos rebaixamos, nós não nos rebaixamos ao descontrole, nós não nos rebaixamos à falta de ponderação, não, Senhor, nós nos mantemos um padrão elevado, de sabedoria, de equilíbrio, de foco, Senhor, de resiliência. O povo de Deus é um povo forte, o povo de Deus é um povo resiliente, um povo que passa nos testes, um povo que crê na verdade e fica com a palavra, que confia no Senhor, meu Pai, a despeito de circunstâncias, a despeito do que pareça que não está caminhando, pareça que está dando errado, nós continuamos crendo no Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor não falha, e nós cremos no seu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, eu declaro respostas, eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro um povo feliz, um povo abençoado, um povo vitorioso. Eu declaro poder nas nossas vidas, meu Pai. Declaro uma família forte, uma família estruturada. Eu declaro homens fortes, eu declaro mulheres equilibradas, meu Pai. Eu declaro casais estruturados, eu declaro filhos saudáveis emocionalmente, Senhor. Eu declaro portas fechadas, Senhor, para que o que habite naquela casa seja a sua presença, a sua influência, meu Pai, a influência de equilíbrio, a influência de paz, a influência de vitórias, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, Senhor, concordamos e tomamos posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.